Se você gosta de filmes de esporte e gosta de basquete, a crítica de hoje é pra você. A gente vai falar de High Flying Bird, filme novo da Netflix, dirigido pelo Steven Soderbergh. Bora lá? Meu nome é Lucas Mizumoto e seja bem-vindo ao Tempo de Tela. Como de praxe aqui, né? Hora da sinopse. High Flying Bird acompanha, um agente de jogadores que está no impasse junto com um dos seus novos atletas por conta de uma greve, entre aspas, dentro da NBA, por conta de um impasse nos bastidores da liga. Os jogadores estão sem receber e, consequentemente, os agentes também. Então, os dois precisam começar a pensar rápido para arrumar uma maneira de apaziguar isso e voltarem a receber, porque a grana está começando a apertar. O filme aqui, apesar de tratar do basquete, ele não tem muito o basquete de fato em tela. É um filme muito mais preocupado realmente com os bastidores da liga, com os bastidores na questão mais business mesmo do negócio. E por um lado, pra mim pelo menos é interessante, mas não pode agradar todo mundo. Se você está esperando um filme realmente de basquete no sentido de ver o jogo, talvez não seja pra você. Mas se você quer saber mais dos meandros por trás da liga, talvez seja um filme bem bacana pra você. A trama acaba se desenvolvendo de uma maneira bem rápida, até por conta da urgência do tema em si, né? Afinal de contas, os caras estão sem grana e precisam resolver isso rápido. O Ray, personagem aqui do André Holland, né? Ele é o principal e ele tem um grande destaque, né? A princípio eu achei que fosse ser o destaque maior pro jogador, mas na verdade fica pelo agente, né? Então é legal ver como ele vai trabalhando realmente esse contato do jogador, da associação de jogadores e da associação dos times, né, e tal, e como ele vai fazendo isso de maneira bem dinâmica e vai enxergando o público. Porque na maneira como o filme se desenvolve, a gente vai vendo todas as questões dele do tipo, cara, se eu tenho que resolver isso agora, tem 2 horas ali, se eu não chegar em tal lugar daqui a pouco vai começar a apertar aqui e ali, já tá passando muito tempo e a gente não tá recebendo, então é muito legal ver como o enredo realmente brinca muito dessa questão da urgência. E aí, justamente por conta dessa urgência, né, a gente tem muitas reviravoltas no jogo dos bastidores, né? O que eu quero dizer com isso? A gente vê muito, por exemplo, ele conversa com a chefe da associação de jogadores. Ela fala, olha, a gente não está conseguindo resolver porque fulano de tal do time tal não está querendo abrir muito diálogo. A gente precisa pensar alguma coisa. Ele, não, beleza, eu vou começar a pensar aqui, não sei o que lá. Só que ele não entrega isso pra gente diretamente nem pra mulher. Então a gente fica mais numa questão de esperar o que ele vai fazer nas suas reviravoltas. Isso é bem bacana da maneira como é construída, porque o personagem ele vai desenvolvendo muito essa questão do mistério do plano dele, né? A gente vai vendo pequenas pontas sendo soltas pra gente, e depois elas vão se amarrando e vão construindo o plano final dele, que a gente começa a enxergar o que de fato ele quer fazer, né? Inclusive tem uma certa parte do filme que brinca muito disso do tipo, alguém pergunta pra ele, cara, você tá querendo mudar a liga? Ele, não, eu não quero mudar a liga. Além disso, né, se o filme não trabalha o jogo em si e fica muito mais voltado para os bastidores, ele também tem uma carga de denúncia muito grande desses bastidores. É um filme extremamente político, a gente vê muitas questões raciais envolvidas, inclusive aqui entra o personagem, né, do Bill Duke, o Spencer, que é um treinador de jovens atletas que ele tem um laço muito grande com a antiga NBA, no caso na época que tinha uma liga só de jogadores negros, que depois ingressou e formou a NBA que a gente tem hoje. Então tem muito essa relação e é bem interessante como o filme toca na ferida várias vezes, tipo, cara, vocês estão explorando a gente aqui, tipo, a liga depende dos jogadores, principalmente jogadores negros, já que compõem mais de 70% da liga. Só que vocês tratam a gente como se fosse nada. O importante mais é o lobby com as empresas de televisão e tal. E até brinca muito com isso também o filme, do tipo, até onde a gente precisa da televisão e da NBA, sabe? Por que a gente não bota num streaming? Inclusive brinca até a questão da Netflix, né? Tem uma certa metalinguagem aqui nesse sentido. E é legal ver como ele não tem medo de botar esse dedo na ferida mesmo. O filme também fala muito da questão da imagem do jogador, né? No caso, como a liga, né? Quando você faz o contrato ali, basicamente tudo que você faz é refém deles. Né? Chega a um absurdo até de falar do tipo, você não pode jogar basquete fora de um jogo da NBA. E o cara fica, ué, mas e se eu quiser me divertir com meus amigos, sabe? Tem toda essa questão levantada, é interessante porque eu pelo menos não parava pra pensar muito nisso, nesse ponto do jogador, porque querendo ou não, pro público a gente pensa do tipo, o cara entrou na NBA e ele virou um deus. Tipo, ele perfeito, né? Aquela vida do jogador de basquete que ele precisa. Só que tem certos pontos que são um pouco incômodos e que a liga controla demais a pessoa, inclusive tem essa questão mesmo do tipo, até onde eu posso me expor, até onde a liga me deixa, né, que eu me exponha da maneira que eu quero. E também tem muito uma questão em relação aos jogadores novos da liga, né? Porque tem muita gente que acha que o cara foi draftado ou entrou para algum time e
ganhou $1 bilhão de dólares e vai viver a vida feliz. Não é bem assim, né? Tipo, tem todo um processo por trás de como ele vai entrar ali. No caso aqui do filme, a gente tem nessa barganha que tá pausando os jogos e ele não tá recebendo, e o filme já começa com isso do tipo, cara, eu achei que eu fosse ser milionário, mas eu ainda não recebi um tostão. E é muito legal como brinca muito com isso, né? Do fato do jogador novo não ter toda essa experiência e ninguém falar pra ele como é que se dá os meandros de fato. Saindo dessa parte do enredo, né, vale destacar também a fotografia do filme e a direção, no caso do controle de câmera. Na fotografia, vale muito falar principalmente em relação à questão das cores. Quando a gente está envolvido principalmente com os diretores dos sindicatos, seja de times ou de jogadores, tem uma cor muito mais lavada e um azul que traz uma frieza que reflete de fato como eles encaram os jogadores, né? A gente tem muito essa questão do tipo, tanto faz o que está acontecendo com esses caras, se eles estão sem salário ou não, eu só quero resolver o meu lado e caguei. E essa frieza é muito bem representada com esse azul. E em contrapartida a gente também tem um vermelho muito forte, principalmente quando o Ray tá meio que no poder da situação, porque ele tem uma carga mais emotiva e mais realmente de urgência, sabe? Tem uma cena muito bacana que se passa, né, realmente numa parte toda vermelha, onde o Ray tá em controle da situação num diálogo junto com o cara de um dos times. E é legal ver como ele tá meio que mandando, entre aspas, na conversa, então o vermelho dá essa força para ele. E em relação à câmera, vale destacar a maneira como o filme traz muitos ângulos diferenciados e uma dinâmica realmente mais frenética, acompanhando principalmente o personagem principal, né, o Ray. Por quê, né? Como eu disse, é um filme que tem realmente esse senso de urgência para resolver o problema que ele tá. O personagem vai indo de ponto A a ponto B, e vai pensando e vai mirabolando as ideias dele, e a câmera meio que emula esse pensamento frenético dele, então é bem interessante isso. No entanto, esse recurso perde um pouco o fôlego no meio do filme, mas aí eu acho que é mais por conta dos outros personagens do que pelo Ray em si. Mas no início e no final, essa questão mais frenética é muito mais presente. E aí, como eu falei, né, o problema do filme pra mim tá nos demais personagens e no time do filme. O Ray, ele é um personagem muito cativante, ele é bem construído e ele vende pra gente essa ideia do plano mirabolante que ele tá pensando para resolver o impasse. No entanto, os outros personagens eles são muito fracos, eles são muito rasos. A gente tem basicamente eles ali pro roteiro se desenvolver. Não que seja um grande problema você ter personagens muleta de roteiro, o problema é que todos eles praticamente são. Então realmente fica uma coisa muito tipo, o protagonista brilha e os demais estão ali só para compor e acaba atrapalhando um pouco. Isso principalmente no segundo ato, porque como o Ray tá nessa coisa de procurar a solução, procurar o plano perfeito, digamos assim, os demais personagens meio que atrasam, sabe, o desenvolvimento da trama e quebram um pouco o ritmo. A gente vê que muitos dos impasses que estão acontecendo ali só estão acontecendo realmente para encher linguiça e chega um ponto que o Ray age e resolve. Só que, sei lá, parece que o filme, apesar de ser um filme curto, de 1h30, se não fosse os personagens fossem tão desinteressantes, o filme poderia ser até mais curto, porque o Ray resolveria rápido. Então fica esse problema aí de ritmo muito por conta da maneira como os outros personagens são subaproveitados. De maneira geral, acho que High Flying Bird é um filme bem interessante que traz essa temática do esporte sob uma nova ótica e uma ótica bem necessária. É um filme que não tem medo de expor o que ele acha que está errado e trabalha muito bem isso com uma trama bem envolvente. No entanto, seus personagens acabam deixando uma barriga que deixa o filme um pouco cansativo e acaba atrapalhando o que poderia ser um grande filme e fica um filme ok. E você? Já assistiu High Flying Bird? Coloque nos comentários o que você achou desse filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo. Se não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Não esquece também de se inscrever no canal, porque a gente tem muito conteúdo bacana, não só da Netflix, mas também de outros filmes e séries que estão por aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço e até a próxima.